Bom dia a todas e a todos. Eu vou falar de um tema aqui que todo mundo já está bem acostumado a ouvir, mas ele está um grande impacto que está tendo nos nossos dias e algumas atualizações. Bom, não dá para a gente falar de telemedicina sem a gente se posicionar com relação a definições. Existem muitas definições sobre esse tema. Eu gosto dessa. Ela foi elaborada inicialmente em 99 e para mim ela é bem atual e abrangente, que é: a telemedicina é o exercício da medicina à distância, cujas intervenções, diagnósticos, decisões e tratamentos, recomendações estão baseadas em dados, documentos e outras informação transmitida através de sistemas de telecomunicações. E ali também tem a telesaúde, que é abrangência quando você inclui outros profissionais de saúde. E tem uma figura aqui que, enfim, isso aqui define bem o que é a telemedicina. Então a gente tem, deixa eu ver se tem aqui o apontador, tem. Aqui o médico nessa ponta, o paciente na outra, e aqui as tecnologias utilizadas para o relacionamento entre os médicos e os pacientes. A parte de hardware, software e comunicação. Esse histórico aqui, ele é super importante porque ele conta o quanto foi difícil a gente chegar na resolução que nós estamos hoje. É uma longa jornada. Então a gente começou aqui, só para não deixar de esquecer, em agosto de 2002, nós tínhamos a resolução 1643 do Conselho Federal de Medicina, que regulava a telemedicina, que na verdade não regulava nada, porque ali era uma permissão onde o médico poderia fazer atendimento à distância com um paciente da outra ponta, mas que também tivesse um médico na outra ponta. Então, estamos falando aqui de teleinterconsulta. Era isso que é permitido. Só que para nós, para um país como o nosso, de longas distâncias, ou às vezes com dificuldade de acesso do paciente a um serviço de saúde, isso aqui não adianta. Isso não adiantava. Então, praticamente não tinha nenhum investimento e não era utilizado. Bom, aí a gente tem um salto de 18 anos, e aí tivemos a resolução 2227 de 2019, foi um grande avanço, mas infelizmente ela durou só 2 meses, porque teve muitas críticas dos conselhos regionais de medicina e ela foi revogada em 2 meses. Começou em fevereiro, em abril foi revogada, quer dizer, não deu nem para praticar a medicina. Agora, o que tinha aqui de importante? Ela abordava a teleconsulta, que é a maior restrição que existe de alguns grupos médicos, de não ter a permissão do atendimento direto entre médico e paciente. Aí, isso foi em 2019. Quando foi em 2020, vocês vão lembrar que aí 2019 não tinha pandemia ainda. 2020, a gente começou a pandemia e a recomendação que era os pacientes não irem aos serviços de saúde somente em determinadas condições. Mas como que o paciente ia saber ou ia entender que ele poderia ou não deveria ir no serviço de saúde? E aí ficou claro que precisava dar um canal de acesso ao médico à distância, porque os pacientes tinham que ficar em casa, não podiam ir aos serviços de saúde, até porque os serviços de saúde estavam lotados, sobredemandados, e muitas vezes o paciente ia por um outro motivo, por uma outra doença, que não era o Covid à época, e acabava se contaminando e ampliando muito mais a incidência de Covid que estávamos na época. Então, a recomendação era não ir. E aí, o Ministério da Saúde publicou essa... Deixa eu voltar aqui. Publicou essa portaria, a 467, que ela atendia aquilo que a maioria dos médicos almejavam, que é a permissão do atendimento direto entre médico e paciente, de modo que o médico poderia fazer diagnóstico e
preconizar tratamento através de prescrições eletrônicas, quer dizer, ele ia prescrever um medicamento de forma eletrônica e as farmácias iriam poder vender esses medicamentos mediante essa prescrição eletrônica. Isso foi, assim, um grande avanço, porque teve que as farmácias, os médicos, os pacientes tiveram que se adaptar a isso com muita rapidez. E não foi só prescrições eletrônicas, também teve outros documentos médicos, como atestados médicos também. E aí a gente começou a experimentar uma velocidade de transformação digital jamais imaginada por nós na época. E logo em seguida a gente teve a Lei 13.989, que ela atendia exatamente o que a portaria definia, que era atendimento à distância, e não precisava o médico atender a territorialidade. O que significa? Não sei se vocês sabem, o médico ele fica restrito ao atendimento ao estado dele. E a telemedicina isso não faz mau sentido, porque o paciente, sei lá onde o médico... Como é que o médico controla o lugar onde está o paciente? Então, não tinha a questão da regionalidade. Só que a lei também estava prevista para durar enquanto estava na crise sanitária. Uma vez que acabasse a crise sanitária, essa lei deixava de existir. Aqui teve um outro processo muito importante, que é a Lei 14.063, que eu vou abordar o impacto dessa lei mais à frente, que é a tal da transformação que eu estava me referindo, que é como que a gente vai fazer com que os médicos, os pacientes, as farmácias, as empresas aceitassem atestado digital, aceitassem a prescrição eletrônica de medicamentos antibióticos, alguns medicamentos controlados. Então, criou-se um arcabouço jurídico, onde esse documento eletrônico o médico poderia assinar através de um certificado digital. É isso que foi permitido, e essa lei define exatamente o que é uma assinatura qualificada, que é o certificado digital. Bom, aí o fator pressão que estava aqui em cima do Conselho Federal de Medicina com essa lei acabou fazendo com que o Conselho Federal de Medicina emitisse esse monte de resolução que deu segurança para o médico fazer atendimento à distância e emitir documentos eletrônicos. Dando continuidade aqui, esta lei que estava vigente somente durante a crise sanitária, a gente sabe que aí a crise sanitária acabou por um decreto do Ministério da Saúde, só que a gente ficou num vácuo, né? Porque tinha esse projeto de lei da deputada Adriana Ventura, e uma vez que caiu essa lei, quer dizer, como é que o mercado iria trabalhar? Teve a resolução do Conselho Federal de Medicina, que instituiu os mesmos critérios aqui da portaria, mas o Ministério da Saúde também fez uma portaria, porque isso aqui era um projeto de lei. Ele não estava vigente ainda. E ele foi para o Senado para poder fazer também a validação no Senado. E na verdade está um imbróglio isso, porque quem fez o projeto de lei foi a deputada Adriana Ventura. E tinha um outro projeto de lei do deputado Espiridião Amin, aqui de Santa Catarina. E os dois queriam ser pai e mãe dessa lei, porque ela tem um grande impacto, e ainda eles estão decidindo quem vai ser o pai e a mãe dessa lei, coisas de políticos, mas o mais importante para nós médicos é que essa essa resolução aqui deixa a gente com muita tranquilidade, e não foi fácil conseguir essa lei 2314, resolução 2314 no Conselho Federal de Medicina, porque ali alguns grupos médicos estavam querendo que não pudesse ser feito o primeiro atendimento de forma remota, o primeiro atendimento teria que ser sempre presencial e existisse a territorialidade, quer dizer, acabava com a telemedicina, deixava de existir totalmente. Essas coisas que a nossa classe é complicada. Mas a gente conseguiu mudar isso, e essa resolução, porque teve uma mudança também da presidência do Conselho Federal de Medicina, também tem esse detalhe. E essa resolução permite dar autonomia para o médico e paciente decidir.
Nós vamos atender a primeira consulta remotamente ou não? O médico decide com o paciente. Se os dois aceitarem, assumindo os riscos desse atendimento, muito que bem. Bom, esse histórico é importante para a gente lembrar, porque vem outras coisas pela frente. Tem um projeto de lei de interoperabilidade super importante, que provavelmente vamos passar por coisas desse tipo aqui. Espero que sem pandemia. Aplicações da telemedicina. Isso que eu vou passar rápido, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês está mais do que claro e conhece quais são os benefícios. O primeiro contato entre médico e paciente, formulação diagnóstica, tratamento clínico e intervenção cirúrgicas, inclusive, relação entre profissionais da mesma área, tele-interconsulta, comunicação pode ser feita em tempo real ou através de videoconferência ou pelo sistema de armazenamento e encaminhamento, de maneira assíncrona. Isso aqui é muito útil para a gente, às vezes, passar orientação para o paciente. A gente, às vezes, não está disponível para o paciente acessa a gente, não consegue falar, e a gente pode dar uma devolutiva para ele, deixando uma orientação bem clara no áudio, por exemplo, ou mesmo num vídeo que ele pode acessar. Acompanhamento, monitoramento, super importante. Ter uma consulta com acompanhamento depois de uma consulta com o médico profissional de saúde, fazer monitoramento. Às vezes o paciente tem dúvidas, não ficou claro qual que eram as orientações do médico, ele pode acessar depois. Num paciente hospitalizado, vai para casa, às vezes tem que fazer curativo, tem algum cuidado que ele tem dúvidas ou não está se sentindo bem, antes de se locomover para o hospital, conversa com o médico, ele dá a orientação, avalia o paciente. Discutir um problema de saúde específico com o médico ou outras pessoas da área de saúde. Aqui. Fazer exames para uma condição urgente, receber diagnóstico sobre uma nova condição e fazer um exame físico anual, participação em grupo de suporte, receber aconselhamento, principalmente na saúde mental, psicologia, psicoterapia, psiquiatria. E os benefícios da telemedicina? A melhora na eficiência e eficácia dos resultados da prestação do serviço de saúde. Isso é muito importante. A gente hoje, todo mundo sabe que nós temos recursos escassos. Quando a gente consegue otimizar o uso desses recursos, ele se torna muito mais eficaz naquilo que o recurso se propõe. Então, a telemedicina pode ajudar muito nisso. Não sei se algum de vocês, aqui também deve acontecer coisa parecida, quando tem um centro de referência, há um enxame de pessoas que vão lá no serviço e às vezes não é o lugar adequado para a pessoa ser atendida. Lá em São Paulo, eu trabalho perto do Hospital das Clínicas, tem uma avenida que cruza ali o complexo hospitalar, que é a Doutor Enéas de Carvalho. Você vai ali, você vê 1 milhão de ambulâncias, de tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. E são pessoas que às vezes viajaram 3, 4, 5, 6 horas, às vezes para fazer um atendimento simples que não precisaria de estar lá. Às vezes a distância poderia resolver esse problema. Reduzir lista de espera, o tempo de espera em serviços ambulatoriais especializados e aumenta o acesso aos cuidados de saúde, principalmente. Bom, isso aqui é uma coisa muito bacana que aconteceu, aquele conjunto de resoluções do Conselho Federal de Medicina que eu me referi, e aquela lei 14.063 que foi feita. Hoje, nós temos essa carteirinha aqui, ó. Muito bacana, porque ela tem um código aqui, que ele é rastreado e valida o nosso CRM. Né? Além disso, o médico também ele tem, de forma gratuita, um certificado digital dele. Que é uma coisa que me dá muita alegria, o médico abandonar aquele carimbo. Não tem nada mais medieval do que um carimbo onde você coloca a tua assinatura. E isso aqui é gratuito. Então o médico não precisa nem mais chorar, porque o certificado digital é caro. Custa R$70 por ano, mas o médico reclamava. Agora é de graça. Então não tem motivo para não ter o certificado digital e assinar os documentos de forma eletrônica. E aqui é um exemplo, né? Aqui, para quem não conhece ainda, é muito simples. Tem muitas plataformas aí, o Tiago está aqui, que é da MEMED, facílimo fazer uma prescrição pela MEMED, mas eu estou usando aqui o do Conselho Federal de Medicina. Você pode aqui acessar esse portal deixa eu voltar aqui só para vocês
Ops. Só para vocês verem, você pode acessar aqui o portal do Conselho Federal de Medicina. Ao acessar, vocês vão assinar com o certificado digital. Aqui eu estou usando o Bird ID. Né? Aqui tem um token, você coloca o token e aí você pode fazer todos os documentos e assinar. Nesse momento que você acessa com essa assinatura, são esses documentos que você pode usar de forma eletrônica, então atestado médico, receita simples, solicitação de exame, relatório médico, antimicrobianos, controle especial, laudo médico e parecer técnico. Só ainda, por enquanto, o receituário azul não está disponível, mas em breve vai estar também. E quando você... Tem um ponto aqui que eu acho que eu passei, eu queria só relatar, porque fica... deixa eu voltar aqui, peraí, mais um. Tem um lugar aqui que... isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Quando vocês assinam, não precisa assinar cada documento. Tem uma forma, todas as plataformas, a Memed também tem essa plataforma, aqui também tem, que você estabelece quantas horas você quer habilitar essa assinatura. Então, se você vai trabalhar 8 horas, você coloca ali 8 horas e dali em diante, todo documento que você assinar, ele já vai vir com o token e com o certificado digital. Isso só para dizer que é muito fácil. Bom, peraí, mais um pouquinho aqui. E esse aqui é o documento emitido. Aqui o QR Code, que valida a assinatura. Você pode enviar para o paciente por WhatsApp, por e-mail, ou copiar o link e outro canal de comunicação, e o paciente recebe essa prescrição, vai na farmácia, e a farmácia vende para o paciente, ou para quem que tiver o documento, o medicamento. E aqui alguns números da telemedicina. Eu procurei alguns dados mais atuais e não encontrei, e hoje a gente tem a Sociedade Digital Brasil, que é a Saúde Digital Brasil, que tem, são empresas de telemedicina que captam esses números e atualiza a gente. Mas isso aqui são os números que eu tenho deles e são bem significativos, né? Bem no período de pandemia, 7,5 milhões de atendimentos realizados, 52 mil médicos que fizeram esses atendimentos, 87% deles foram chamados de primeira consulta. Quer dizer, veja só, se proibisse aquilo que os médicos queriam, você não ia fazer telemedicina, que é só 13% só ia poder fazer atendimento de telemedicina. A resolutividade é altíssima, 91%, óbvio, porque a maioria dos atendimentos é de baixa complexidade. E 1% desses atendimentos foram essenciais para o salvamento de vidas, porque eram urgentes. 90% deles classificaram o atendimento como ótimo e bom, o NPS altíssimo. E 84% dos pacientes tinham essa faixa etária de 16 a 85, 8% mais de 65 anos e 7% menores de 16 anos. Bom, eu não faço parte do Saúde Digital Brasil, mas eles fizeram um trabalho incrível em telemedicina. E acho que um dos trabalhos mais bacanas que eles fizeram é esse manual, que está disponível no site deles. Eu recomendo ler, porque uma das preocupações que nós, entidades médicas, associação de médicos, tínhamos e temos é com a banalização da medicina com o uso da telemedicina. Não é uma ligação telefônica simples. Bom, quem é médico sabe que às vezes a gente é abordado e uma pessoa sabe que a gente é médico e faz uma consultinha de pé. É inaceitável isso, mas é complicado. E a telemedicina pode piorar mais ainda essa situação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e esse manual, ele aborda muito essa questão e é uma preocupação que eu tenho e gostaria que vocês acessassem e tomassem conhecimento dele. Aqui são os tópicos que tem no manual, né? A telemedicina, que é a questão da teleconsulta direto ao paciente, segurança da informação, um tópico super importante, prescrição eletrônica e registro e dispensação via digital, e interoperabilidade, que é um dos temas que eu mencionei agora há pouco, que é de grande importância e deve ser um tema que vai se discutir muito agora nos próximos anos, principalmente no próximo governo que está entrando.
E aí, falando de banalização, uma coisa que nos preocupa muito, como vocês viram ali, a adoção da telemedicina, teve a resolução lá em 2002, que não falava de telemedicina, depois ela teve em 2019 que foi revogada, e aí veio a pandemia, e da noite para o dia os profissionais começaram a fazer a prática da telemedicina. Mas quem estava preparado para fazer atendimento com o paciente, olhando para uma tela, e quais são os cuidados que tinham que ser tomados? Então, a capacitação ela foi importante na época e ainda continua sendo importante. E aí, eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos que vão ser resgatados. A medicina narrativa assim, era uma prática que existia na propedêutica médica, na semiologia, mas muita gente nem lembrava disso. Com a telemedicina, como a gente não tem contato físico com o paciente, ela se torna mais importante ainda. Porque da narração de uma doença ou de um estado de saúde descrito pelo paciente, o médico tem que começar a se preparar para tentar tirar outras coisas do paciente, que não é só palpação, ausculta, percussão. Então, a medicina narrativa é um modelo de atendimento que na telemedicina se traz muito mais importante até do que a medicina baseada em evidências. Tá? E aqui tem um quadro bem bacana, que é dessa fonte aqui, Medicina Narrativa e Medicina Baseada em Evidências na Formação Médica, onde ele traz, não é uma comparação, né, mas alguns aspectos que o médico deve valorizar no modelo de atendimento. Desculpa. Então, a medicina narrativa. Então, tem a narratologia, então é o paciente contando, soltando para a gente. Os psiquiatras fazem muito disso, na verdade, né? Mas os médicos clínicos não têm esse hábito tanto. Então, o paciente fala da maneira que ele achar e ficar à vontade, e o médico vai provocando o máximo possível para entender o contexto do paciente. Depois, a própria experiência do paciente em relação à doença que ele tem. Experiência a gente sempre relaciona a coisa boa, mas a experiência para mim muitas vezes é negativa. E essa experiência que o paciente está tendo ou tem com a doença dele, também ela é importante, né? E a questão filosófica, a hermenêutica e fenomenologia da doença em questão. E a medicina baseada em evidências usa epidemiologia clínica, biomedicina, evidencialismo, pragmatismo, as tecnobiociências, enfim. Isso aqui é coisas que estão previstas numa capacitação, ou tem que estar prevista numa capacitação do médico. A Associação Paulista de Medicina, ela tem um instituto de ensino de saúde, que é o IES-APM, e lá tem vários cursos. É uma faculdade, não é faculdade de medicina, são cursos de pós-graduação, e tem alguns cursos de telemedicina. Durante a pandemia, a gente fez muitos desses cursos. A Unimed foi uma grande parceira nossa, eles consumiram muito desses cursos, muitos médicos treinaram, e aqui eu tenho uma relação deles, que é o curso modular de telemedicina, né, que o objetivo é capacitar os médicos para a prática da telemedicina, buscando prover um conjunto de conhecimentos que permitam o uso adequado desse método e cuidados à saúde. Cursos de especialidades, né, que essas são as que hoje nós temos lá disponível, a dermatologia, endocrinologia, oftalmologia, neurologia e, em breve, também a saúde da família e comunidade. E também para outros profissionais de saúde, que é o curso modular de telesaúde. Então, e a tendência é a gente aumentar cada vez mais e sensibilizar os médicos, não é porque ele tem experiência em fazer atendimento presencial que a eficácia dele, o resultado dele vai ser o mesmo quando ele fizer o atendimento do paciente de forma remota. Para terminar, 5 minutos. A última vez que eu estive aqui nesse evento, eu coloquei uma frase que era: a transformação da saúde, a transformação digital é remédio para a saúde, porque estávamos lá na pandemia e com certeza a transformação digital foi muito importante
para a gente passar esse período negro que tivemos recentemente. Só que temos outra preocupação agora, que nós estamos formando médicos defasados em faculdades obsoletas e cuidando de pacientes digitais. Esse texto aqui vem de um artigo de um grande amigo meu, que é do Guilherme Hummel, né? Eu sugiro que vocês acessem lá no Saúde Business, e é muito rico, é importante, e isso cria um conflito muitas vezes entre o médico e o paciente. O paciente vem muito bem preparado, muitos pacientes vêm muito bem preparados para um atendimento. E se o médico não souber lidar com isso, ele perde o paciente e cria, inclusive, um atrito, muitas vezes, com o paciente. Então, a gente tem que estar preparado para isso, e isso é só com capacitação contínua. Aqui estão meus dados, eu fico à disposição para vocês, vou estar aqui, aí se alguém tiver dúvidas, só pegar, me procurar e bater um papo. Tá bom? Obrigado. Consegui cumprir o tempo aí direitinho.